falando então de doutrinas sociais que falam da superação do capitalismo para o comunismo. Tá claro? Todas as três doutrinas que eu vou falar para você agora rapidamente, tá? Porque depois a gente vai ter chance de falar mais delas, você vai entender por quê, claro. Mas as três são chamadas comunistas. Os anarquistas são comunistas. Os socialistas utópicos são comunistas. Os marxistas são comunistas, né? O socialismo científico, ele é comunista. Todos são comunistas, vê se vocês entendem. Por isso são as internacionais comunistas. Esses grupos, eles vão, na verdade, todos eles acreditam que era necessário superar o capitalismo e chegar ao comunismo, a sociedade comum, tá? Onde, por exemplo, não haveria Estado. O Estado não seria mais necessário no comunismo. Entende? Não haveria Estado, não haveria religião, não haveria essas leis pré-estabelecidas, não haveria propriedade privada. Tudo bem? O que vai diferir anarquistas, socialistas utópicos e socialistas científicos, turma, é a forma de chegar aqui. Tá claro? Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo... Vamos botar aqui, ó, os anarquistas. Os anarquistas, na verdade, questionam toda e qualquer forma de organização político-partidária. Anarquismo, a negação do poder. Perfeito? Monarquia, um poder. Oligarquia, alguns poderes. Anarquia, negação de poder. Os anarquistas, na verdade, entendem que qualquer poder político instituído acaba se beneficiando desse poder. Então os movimentos Proudhon, Bakunin, né, esses anarquistas que você conhece, eles vão de diferentes vieses defender a completa ausência do Estado. Seria uma transição direta do capitalismo para o comunismo. Perfeito? Então por isso eles são contra todo e qualquer tipo de organização político-partidária. A gente vai depois estudar um pouco melhor isso. Nós temos os socialistas utópicos. O que é o socialismo utópico, turma? É a ideia, turma, na verdade, de uma aliança. Olha que interessante aqui, né? Seria uma aliança. Deu azulzinho, gente. Seria uma aliança entre a burguesia e o proletariado. A aliança entre burguesia e proletariado para derrubar o resquício daquelas sociedades do antigo regime, e uma vez que eles estabelecessem um capitalismo mais livre, a burguesia ia dividir as suas riquezas com o proletariado. Por isso que o Marx vai dizer que é utópico, né? Isso é um sonho, isso nunca vai acontecer. Porque o Marx vai dizer o seguinte: não, essa união burguesia e proletariado ela não vai funcionar. O Marx vai dizer o seguinte: o que enriquece a burguesia é justamente a exploração do proletariado, é a ideia de mais-valia. Vocês entendem o que é o conceito de mais-valia? Né? O trabalhador ele trabalha horas dentro daquela empresa, né, naquela produção ali, e algumas horas já pagam o trabalho dele, e as demais horas do trabalho dele são incorporadas, são absorvidas pelo burguês. Então é a superexploração do trabalho do operário, do proletariado, que gera o enriquecimento burguês. Então Marx vai dizer o seguinte: não é um caminho essa aliança, não é um viés. É aí que vai se desenvolver o que a gente chama do marxismo ou socialismo científico. O que é o socialismo científico ou marxismo? Que vocês vão estudar em sociologia com a Lara. Tudo bem? Mas é porque aqui é importante, porque, né? O Marx vai dizer o seguinte: com o desenvolvimento do capitalismo, você tem uma burguesia muito forte, sim ou não? Claro que você tem. Mas você também tem um proletariado muito forte, sim ou não? Ou pelo menos muito numeroso, sim ou não? Sim. E ele vai dizer o seguinte: é importante conscientizar o proletariado de que ele é uma classe. Olha agora, hein? Preste atenção. E Marx vai dizer isso: o mais difícil nesse processo é conscientizar os operários, o proletariado, de que ele é uma classe
e que ele não pertence à mesma classe que a burguesia. Lembra que é por isso que ele vai, por isso, turma, que o Marx vai criticar, por exemplo, o nacionalismo do século XIX. Ele vai dizer nacionalismo é uma arma burguesa para desconstruir a luta de classes, o que não é mentira, né? A partir do momento que você entende que todo mundo é brasileiro, todo mundo é italiano, todo mundo é alemão, todo mundo, né, a burguesia e o proletariado unidos, todos somos brasileiros, você desconstrói a ideia de classes. Então ele vai dizer isso, ele vai falar, a religião é o ópio do povo, né? Porque a religião, o cara, em vez de pegar em armas para lutar pelos seus direitos, ele vai rezar para Deus por uma melhor condição de vida. Então, Marx ele é totalmente contra a ideia da religião. Então ele vai dizer, esse grupo tem que se conscientizar de que é uma classe. E quando eles estiverem conscientes disso, daí a ideia do Manifesto Comunista. Do Manifesto Comunista, ele é um panfleto quase. É uma obra simples que é para distribuir em porta de fábrica, que era para conscientizar o proletariado. E aí ele diz, quando esse proletariado estiver consciente, ele vai pegar em armas. E vai pegar em armas e fazer o quê? A famosa luta de classes. É a revolução do proletariado. Olha aí. Tô tentando fazer bem didático o que é. Tá sendo didático? Tá dando pra entender? Bastante. Quando eles fazem essa luta de classes, turma, e derrotam a burguesia, o que acontece? Qual é a próxima etapa? Qual é a próxima etapa? Fala pra mim. Qual? Que na verdade foi só a etapa que o mundo viu. Não. Porque em algum momento, em algum lugar do mundo, chegamos ao comunismo ao pé da letra, como Marx propôs, como Bakunin. Não. Chegamos a acabar com o Estado em algum lugar do mundo? Não. Então, por isso muita gente fala, né? É uma dúvida curiosa. Professor, eu já ouvi dizer que nenhum país foi efetivamente comunista no mundo. É verdade? É. Se a gente for pensar na questão literal, na organização do comunismo pensado lá no século XIX, é verdade. É claro que o pessoal fala China comunista, Cuba comunista, Coreia do Norte comunista. A gente usa o termo, tá? E se você falar para um cara mais radical que não existiu o comunismo no mundo, ele vai ficar chateado com você e vai te bater. Tô brincando. Pilha minha. Hoje eu não posso brincar com essas coisas mais, né? Porque não é pilha. Mas o cara vai ficar chateado. Vai falar, como não há? Como não houve comunismo? Houve comunismo. Mas entende, ao pé da letra que foi pensado no século XIX, ninguém chegou ao comunismo como foi pensado. Eles pararam numa etapa anterior. Tem essa etapa aqui, ó, e dessa etapa chegariam aqui. Isso aqui a gente não viu acontecer. Mas essa foi a grande etapa. Foi a etapa onde ficou a União Soviética, foi a etapa onde ficou Cuba, foi a etapa onde está a Coreia do Norte até hoje, que é o quê? Que eles chamam, que também não é bem por aí, mas que eles chamam da ditadura do proletariado. Perfeito? Perfeito. O Marx vai dizer o seguinte, só a partir de uma ditadura do proletariado que vai ser possível gerar uma verdadeira revolução, né? A revolução do proletariado, ela vai se passar a partir de uma ditadura. Olha o que ele está dizendo. Você mudar uma sociedade efetivamente, você não pode mudar só a infraestrutura dela. A infraestrutura é mais fácil. Você fez a ditadura, cara, começou, nacionalizou o banco, acabou o proletariado privado. A infraestrutura, mas ele fala assim, é preciso também mudar a superestrutura de uma sociedade. E o que é, turma, a superestrutura de uma sociedade? Principalmente os seus valores, a sua forma de pensar. Cara, como é que você desconstrói uma mentalidade burguesa numa sociedade capitalista? Então, por isso, uma censura muito forte, né? Nos regimes socialistas, você pega a União Soviética, por exemplo, né? Stalinista, uma perseguição ao romantismo, você vai criar uma cultura operária, né? Uma cultura operária. É complicado, então ele vai dizer isso, você tem que mudar a infraestrutura e a superestrutura. Quando isso tiver acontecido, né? Quando essa ditadura tiver conseguido mudar as estruturas, aí a gente chega ao comunismo. Mas aí quais são as duas grandes... né? Que hoje, obviamente, acho difícil alguém ainda defender uma luta de classe, uma luta armada, né? Acho muito difícil. Eu não conheço, Renato, não conheço ninguém que ainda defenda uma luta de classes, tá? Não conheço, tá? Uma pessoa que seja ainda, né, digamos, não vou chamar de radical, mas, né, bom, tão ortodoxa assim, né? Um marxismo ortodoxo. Hoje temos vários desmembramentos
movimentos, né, não trabalham com essa questão de guerra, de luta de classe, de evolução, efetivamente. Mas qual é a ideia, né? A ditadura do proletariado, ela geraria, na verdade, né, essas transformações. Acho que ela perdi o fio da meada, que eu tava falando que eu não conheço ninguém e tal. Ah, não, as grandes críticas, várias críticas, isso aqui, uma. Não foi uma ditadura do proletariado efetivamente, né? Nesses governos, nesses países, se criou um grupo de poder que acabou, inclusive, se beneficiando em relação aos demais, que essas conquistas da ditadura não foram efetivamente do proletariado de uma forma geral, e muitas vezes, principalmente do Partido Comunista. Então, a corrupção dentro desses regimes muito forte, a violência, o autoritarismo, né, as perseguições, as prisões, as torturas e as mortes dentro desses regimes, né? Então isso foi muito criticado, tá? E também o fato deles nunca terem, né, chegado a essa nova etapa. Então se concentrou na ditadura, entre aspas, na ditadura de Estado, né? Uma ditadura, você vê o stalinismo, você vê, né, a ditadura castrista em Cuba, você vê, né, os demais exemplos no mundo. Então são críticas muito contundentes a esse modelo. Mas eu queria, desculpa, mais uma vez, eu peço desculpas pelo horário, né? Mas eu acho que isso aqui é muito interessante pra gente. Essas novas doutrinas sociais. Tá claro? Foi, galera. Natasha Pieiras.